Bom dia, meu amado e querido irmão, meu amado aluno da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Filadélfia. Com muito prazer que mais uma vez estou junto a você para estudarmos a Palavra de Deus. E o tema da lição de hoje é: Deus é a única solução para curar a sociedade. Deus é a única solução para curar a sociedade. A nossa lição de hoje foi escrita pelo pastor Hamilton Ribeiro Vargas. E o texto bíblico a qual ele se baseou a nossa lição é 2 Reis, capítulo 2, verso de 19 ao verso 22, a qual eu quero ler para você neste momento. Então, 2 Reis, capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 22, está assim escrito: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: Assim diz o Senhor: sararei a estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Deus é a solução para a cura da sociedade. Nós sabemos que nós estamos vivendo numa sociedade muito complicada. E o objetivo desta lição, isto é, o objetivo que nós queremos alcançar com a lição de hoje, é para que ao final da lição, cada aluno seja capaz de, primeiro, entender que a sociedade em que vivemos busca uma solução para os seus problemas de ordem tanto emocional quanto espiritual. Um outro objetivo que queremos alcançar com a aula de hoje é que cada aluno deverá, ao final da aula, enfrentar o momento atual como uma oportunidade de compartilhar a sua fé cristã. Também, à luz do texto, cada aluno deverá, ao final desta aula, ser capaz de perceber que buscar a orientação de Deus, resolver os problemas na origem e confiar na palavra de Deus são as diretrizes bíblicas, são as diretrizes do texto bíblico para a cura da sociedade. Então esses são os nossos objetivos que nós queremos alcançar com a aula de hoje. Cada aluno deverá ser capaz de observar ou de estar apto a esses objetivos. O texto, ele nos sugere, nos faz algumas sugestões a partir da experiência do profeta Eliseu. Há um problema a ser resolvido ali. Há uma questão a ser resolvida. E uma questão muito séria. Como nos dias de hoje, estamos enfrentando problemas difíceis, problemas de pandemia, onde há problemas tanto de ordem emocional quanto de ordem espiritual também. Mas quando nós olhamos para essa passagem bíblica de 2 Reis, no capítulo 2, de 19 a 22, a partir da experiência que o profeta Eliseu e o povo daquela cidade ali tem com Deus, a gente vai perceber que a palavra de Deus, ela nos dá algumas diretrizes para que nós possamos providenciar, para que nós possamos oferecer a essa sociedade doentia a cura de Deus. Primeiro ponto que a lição nos aponta como solução para curar essa sociedade que está enferma é que nós precisamos buscar a orientação de Deus. Versículo 19 nos mostra isso na parte A. Quando aquelas pessoas procuraram o profeta Eliseu, ao procurá-lo, eles estavam na realidade buscando a orientação de Deus, porque Eliseu era um profeta de Deus, era um homem de Deus, era um homem que
pregava a palavra de Deus, representava Deus ali diante daquela sociedade, diante daquelas pessoas. Então, quando aquelas pessoas, diante de um problema, foram buscar o profeta Eliseu para se orientar com ele, na realidade eles estavam caminhando em direção a Deus. Então, este é o primeiro ponto que nós precisamos fazer para providenciar a cura dessa sociedade, para que a sociedade encontre uma cura para os seus problemas. Deve procurar a orientação de Deus. A quem você procura quando você está enfrentando problemas na sua vida? A quem você se aconselha? Em quem você procura direção para resolver as suas questões de ordem espiritual e de ordem emocional? Eles, aquelas pessoas, entendiam que o problema exigia uma intervenção divina. Eles tinham um problema ali para ser resolvido. Não podia continuar aquela situação. Mas eles também entendiam que para solucionar aquela situação, eles precisavam de uma intervenção divina. É isso que nós vamos encontrar lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 27. Jesus falando que somente Ele pode resolver as questões do homem. Ele diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Há situações em nossa vida que nós, seres humanos, não conseguimos resolver. E nós precisamos de uma intervenção divina, de uma intervenção de Deus. Então, quando eles procuram o profeta Eliseu para buscar a solução do problema, na realidade eles estavam entendendo que para aquela situação, somente uma intervenção de Deus seria possível resolver a questão. Quando estamos enfrentando problemas difíceis, nós precisamos nos unir aos irmãos em oração. Aquele pessoal, quando procurou também o profeta Eliseu, eles procuraram em grupo, porque eles entendiam que a situação exigia um trabalho em equipe, exigia um trabalho de parceria. Assim também, eu e você, como Igreja de Jesus, precisamos trabalhar em parceria. Quando nós estamos orando, nós estamos fazendo parceria de oração. Quando nós estamos participando do culto coletivo de oração, ou estamos intercedendo um pelo outro, nós estamos fazendo parceria. Nós estamos buscando a direção de Deus juntamente com os irmãos, para que juntos possamos clamar ao Senhor. Por isso nós temos todas as terças-feiras às 19 horas o nosso culto de oração, aonde ali nós choramos juntos, aonde ali nós agradecemos juntos, aonde ali nós juntos colocamos diante do altar do Senhor os nossos acertos e os nossos erros, as nossas necessidades. Orar coletivamente é fazer parceria. Então, aquele pessoal, aquele grupo de pessoas, quando eles procuram o profeta Eliseu, eles estavam demonstrando que aquela situação, aquele problema era um problema difícil e para ser resolvido, eles teriam que agir unidos, teriam que agir em parceria. Mas, meus amados irmãos, qual era o problema que eles tinham ali? Se eles tinham um problema, se eles buscaram a solução, qual era o problema que eles tinham ali? Na realidade, eles estavam enfrentando uma situação de água contaminada e que estava trazendo morte para as pessoas. Abrindo um parênteses aqui, quero trazer algumas informações sobre a questão da água, esse líquido tão precioso e tão necessário à nossa vida. De acordo com a organização, com as Nações Unidas, e de acordo também com a OMS, Organização Mundial de Saúde, a água contaminada, ela mata mais do que a guerra. Água contaminada mata mais do que guerra. Ainda como informação dada por esses órgãos, o consumo de água não tratada e poluída mata mais do que qualquer forma de violência. O consumo de água contaminada mata mais do que qualquer outra forma de violência. E a falta de água tratada mata anualmente cerca de 1,8 milhões de crianças com menos de 5 anos. Cerca de 17 milhões de pessoas no Brasil
de acordo com a Agência Nacional de Águas, não têm acesso à água potável no Brasil. Estão então diante de uma situação que gera morte. Esse era o problema que aquele pessoal estava enfrentando ali. Consumindo água não tratada e o povo estava morrendo. Faltava saneamento básico, faltava água potável para aquele pessoal. Mas é interessante que aquelas pessoas, elas tomaram algumas decisões importantes quando nós estamos diante de uma situação adversa. Para nós resolvermos um problema, a primeira coisa que nós precisamos fazer é saber qual é o problema. Qual era o problema deles? Água contaminada, solo contaminado. Qual foi a solução encontrada? Buscar a direção de Deus na pessoa do profeta Eliseu. E essa busca foi uma busca coletiva, não individual, pois o problema era de todos, então todos precisavam estar unidos em prol da situação. Eles trataram os sintomas gerados pelo problema ou resolveram a causa? O texto diz que eles resolveram a causa e não o sintoma. Quando nós procuramos resolver os sintomas e não resolver as causas que geram aqueles sintomas, por certo nós temos uma solução para o momento. Depois os sintomas vão voltar, porque as causas geradoras daquele problema não foram atacadas. Mas eles não, eles atacaram primeiramente a causa, para depois resolver os sintomas. É isso que nós temos que fazer na nossa vida. Muitas das vezes nós nos preocupamos com os sintomas e não queremos descobrir quais são as causas. Se nós não resolvermos as causas, os sintomas vão aparecer num outro momento. Veja como o texto ele é rico em nos ensinar essas coisas. E o que isto tem a ver com o atual momento que nós estamos passando? O que essa situação desse texto bíblico que nós estamos estudando hoje tem a ver com o momento que nós estamos passando? Nós temos um problema a ser enfrentado. Como resolver esse problema? Esse problema é só meu? É só seu? Não, ele é nosso. Então nós precisamos trabalhar na solução de forma coletiva. Cada um dando a sua forma de contribuição. Cada um cooperando para que a solução seja encontrada. Segundo, se estamos passando por uma situação de problema, precisamos buscar a direção de Deus. É Deus que vai aquietar o nosso coração. É Deus que vai nos orientar. É Deus que vai nos guardar. É Deus que vai nos dar sabedoria para que nós possamos tomar todas as medidas necessárias para nós não sermos contaminados por esse vírus. Então, nós precisamos resolver os problemas na origem. Precisamos buscar a presença de Deus, porque é Ele que pode resolver, na realidade, todos os nossos problemas. Uma outra diretriz que o texto nos conduz para que nós possamos resolver problemas. Confie no poder da palavra de Deus. Precisamos confiar no poder da palavra de Deus. Olha o que o versículo 21 e 22 do texto vai dizer para nós. Diz assim a palavra do Senhor: então saiu ele ao manancial, isto é, a origem do problema, das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei a estas águas, não haverá mais nela morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sãos aquelas águas, até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Eliseu disse: conforme assim diz o Senhor. Não foi o sal que resolveu o problema
da água contaminada? Foi a intervenção de Deus. O sal foi apenas um instrumento que simbolizava a restauração de uma água, porque o sal ele tem essa ação de restaurar, de conservar, mas foi segundo a palavra de Deus que a água ficou sã, que a água deixou de ser contaminada, passou a ser uma água potável, não uma água que geraria morte, mas uma água que geraria saúde para as pessoas. Quando Deus fala, Ele cumpre a sua promessa. Diz o profeta então, assim diz o Senhor. Quando Deus fala, Ele cumpre a sua promessa. É isso que está escrito lá em Josué, no capítulo 23, versículo 14, onde Josué traz à memória do povo as promessas, o cumprimento da palavra de Deus, mediante as promessas do Senhor àquele povo. Então, Josué capítulo 23, verso 14, está escrito assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, o qual servis. Então, ainda, Josué capítulo 23, no versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: e eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu ao povo. Deus cumpre a sua palavra. A ação de cura não estava no sal, mas no poder da palavra de Deus. Quando nós lemos esse texto, quais as implicações que esse texto traz para mim e para você como servo de Deus, como pertencente à Igreja de Jesus? Quais as implicações desse texto de 2 Reis, capítulo 2, verso 19 a 22, com Mateus, capítulo 5, versículo 13? Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13, Jesus diz para os seus discípulos: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Nós, como o sal, ele tem a sua propriedade de restaurar, ele tem a sua propriedade de conservar. E nós, como sal da terra, como servos do Senhor, temos esta incumbência, esta responsabilidade de fazer a transformação do mundo pela pregação da palavra de Deus. Precisamos salgar, precisamos dar sabor a este mundo de morte. Precisamos pregar a palavra de Deus, que nos conduz à fonte de água que é Jesus, que nos transmite vida. Então, quando eu olho para esse texto, eu me pergunto, onde esse texto aponta para Jesus? Onde esse texto aponta para Jesus? Assim como Deus tirou a morte do meio daquele povo, descontaminando a água, anulou o poder da morte, assim também Jesus, Ele, na sua morte no Calvário, Ele anulou o poder da morte e nos concedeu vitória sobre a morte. A morte não tem mais poder sobre nós, porque nós ganhamos vida eterna em Cristo Jesus. Então esse texto, na realidade, ele aponta para Jesus, como aquele que pode tirar a morte do nosso meio. Porque Jesus é vida, e Ele diz que veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, meu amado irmão, meu querido aluno da Escola Bíblica Dominical, à luz daquilo que você aprendeu hoje, estejamos cientes que Jesus é a única pessoa que pode curar esta sociedade, porque Ele, Jesus, para Ele, nada é impossível. O mundo precisa de Jesus. O que o mundo mais precisa, o que a sociedade mais precisa é de Jesus.
E Ele é o único que pode resolver o maior problema da sociedade, que é a morte. Só Ele pode nos dar a vitória sobre a morte. Tragada foi a morte na vitória, disse o apóstolo Paulo aos Coríntios no capítulo 15. Jesus, Ele é a vitória sobre a morte. Ele pode resolver o maior problema da sociedade, que é a vitória sobre a morte. Que você possa colocar em ação esse estudo bíblico desta semana. Na semana que vem, eu te aguardo para mais uma lição. Não deixe de estudar a sua lição em casa, não deixe de fazer os seus apontamentos, de fazer as suas pesquisas, e que você possa cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.